noite, chegou a hora. Alô você corintiano, alô você São Paulino espalhado em todo o Brasil. Que grande dia, que grande noite pela primeira vez, pela principal competição de clubes do continente. Duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro se enfrentam na Libertadores. Somados 11 títulos do Campeonato Brasileiro, 4 Libertadores da América, 5 mundiais. Duas das torcidas mais numerosas do Brasil. Estimados 40 milhões de corintianos e são paulinos em todo o globo terrestre. Certamente, de uma forma ou de outra, todos ligados nesse grande jogo. O Corinthians já vem de eliminar o Once Caldas na primeira fase, time invicto na temporada, embalado por Danilo, Emerson, Ralf, Fábio Santos, Cássio, enfim, todos campeões da Libertadores. Sem falar do técnico Tite, o assessor Alessandro, enfim, sobra experiência para esse Corinthians. São 6 edições da competição, 6 edições da Libertadores disputadas nos últimos 10 anos, além do título de 2012, enfim, é um time muito cascudo, é um time já experiente na Libertadores. O São Paulo também invicto na temporada, estreia hoje na competição. Rogério Ceni, Ganso, Luiz Fabiano, esses caras conhecem um caminho. Souza, por exemplo, já ganhou a Liga Europa. Michel Bastos já jogou Champions, Copa do Mundo. O São Paulo também é um time de tradição na competição. Nos últimos 10 anos, 7 edições de Libertadores disputadas para o São Paulo, além do título de 2005. Promete e promete muito. Você é nosso convidado ao vivo na tela do Fox Sports. O garotão faz a festa. É o tipo de emoção que faz a todo instante o papai abraçar o filho. É dessa imagem que a gente curte, que faz a gente se emocionar há tantos e tantos anos. É esse tipo de jogo que mexe com a gente desde as primeiras horas do dia. Vamos com mais informações. Está chegando a hora, 10 minutinhos para a bola começar a rolar. 12 minutos para ser mais preciso. Reportagem Fox Sports acompanhando o Corinthians, André Cavalcanti. Legal, Villani, um pouco mais sobre a opção do técnico Tite de colocar Danilo em campo. Hoje, quem não está à disposição do treinador é Paulo Guerreiro, simplesmente o maior artilheiro desse grupo atual do Corinthians, 45 gols marcados. Artilheiro também da Arena Corinthians, com 9 gols. Por isso, já que ele está suspenso, cumpre hoje o segundo jogo de punição imposta pela Conmebol, ele optou simplesmente pelo segundo maior artilheiro desse grupo, que é Danilo, com 28 gols marcados, 4 a mais do que Emerson Sheik. O outro lado, Fernando Caetano, São Paulo, mais do tricolor Caetano. Essa é a 17ª participação do tricolor paulista na Libertadores. O São Paulo, que tem 3 títulos da competição sul-americana, 92, 93, 2005. Hoje o técnico Muricy Ramalho com 3 desfalques, Alexandre Pato, Centurion e Carlinhos são as baixas do lado tricolor. O Muricy, que durante essa semana fez alguns treinamentos secretos e preparou algumas surpresas, entre elas as novidades: presença do Dória como zagueiro ao lado do Rafael Tolói, Michel Bastos na lateral esquerda e o Maicon para reforçar o setor de meio campo. A esperança de gols está lá na frente. Luiz Fabiano tem 13 gols em 18 jogos da Libertadores, tem um a menos que o Rogério Ceni, que é o principal goleador do São Paulo na competição sul-americana, Villani. Times escalados, times prontos, já não há muito mais o que te contar. É só viver a emoção. Venha com a gente, torcedor do São Paulo. Está na expressão estampada na cara de jogador a importância do jogo. A cidade de São Paulo parada. Só se falou em Corinthians e São Paulo. A Folha de São Paulo, por exemplo, um dos principais jornais da cidade, trouxe o clássico em destaque. Não foi diferente no estado de São Paulo, Diário Lance, todas as rádios. Enfim, chegou o momento para Corinthians e São Paulo. São Paulo posicionado, ainda que a rivalidade seja muito grande, é tempo de uma última confraternização antes da bola rolar. Você viu o abraço carinhoso do Renato Augusto no Maicon. O Rogério Ceni também fez as vezes do visitante. O Edilson, lateral reserva. Jadson, pela primeira vez contra o São Paulo, com quem foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012. Danilo também ainda conhece alguns caras, não só do time, mas da comissão técnica dos tempos em que vestiu a camisa do São Paulo. As duas equipes lado a lado. Vamos ouvir o frisson do torcedor. Não está completamente lotada a Arena Corinthians, mas o público é muito bom. Expectativa para 40 mil pessoas. Chegou a hora. Você ligado na tela do Fox Sports, seja muito bem-vindo. Todas as informações, todos os detalhes, estamos prontinhos.
e de prontidão toda para você. As duas equipes já no palco do jogo. Corinthians com o seu uniforme branco, joga em casa. O São Paulo é obrigado, portanto, a jogar com o uniforme número 2. No gramado ainda, o Fernando Caetano acompanha o São Paulo, o André Cavalcante acompanha o Corinthians. Antes de mais informações, a opinião do Paulo Vinícius Coelho, do Carlos Simon, vamos à execução do hino brasileiro aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. Executado o hino brasileiro. Vamos escalar os times. O técnico Tite, campeão da América em 2012, faz um duelo à parte com o técnico Muricy Ramalho, campeão da Copa Libertadores da América em 2011. Corinthians e São Paulo. O Corinthians prontinho, de Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos. Armado assim, o time do Corinthians no campo de defesa. Ralf e Elias protegem a defesa ainda mais no meio campo. Renato Augusto, Jadson e Emerson compõem o meio-ataque, isolado um pouco mais à frente, ajudando até na armação e até na marcação dos volantes do São Paulo, Danilo. Corinthians, apoiado por quase 40 mil loucos, invicto em 2015 com fome de título, como se fosse 2011 e 2012. O técnico Tite está de volta. O São Paulo também escalado, o técnico Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro, voltou para dar rumo internacional ao principal clube, ao campeão, o maior campeão brasileiro em competições internacionais, o São Paulo. Do capitão Rogério Ceni, Bruno ainda na defesa com Rafael Tolói e Dória. O Dal, zagueiro pela esquerda, chegou e ele joga hoje. Michel Bastos faz a lateral esquerda. Denilson, auxiliado pelo Maicon e pelo Souza. Esse é o losango ao qual se referia o Paulo Vinícius Coelho. Denilson protege a defesa, ao seu lado direito tem o Maicon, o Souza ajuda. Do outro lado, o Ganso leva essa bola lá para o ataque, para Allan Kardec e Luiz Fabiano, jogadores que comandam o ataque tricolor, que estreia hoje na Copa Libertadores. O Corinthians já estreou, já jogou a primeira fase, deixou o Once Caldas pelo caminho. Hoje é a vez do São Paulo estrear. Vamos lá, Fernando Caetano, André Cavalcante, Cavalcante com o Corinthians. Pois é, técnico Tite já aqui de pé no banco de reservas corintiano. O histórico do técnico contra equipes comandadas pelo Muricy Ramalho não é muito favorável para ele. São 24 jogos com 10 vitórias das equipes comandadas por Muricy Ramalho, 6 vitórias das equipes comandadas por Tite e mais 8 empates. Mas na Libertadores apenas 2 confrontos, isso na Libertadores de 2012, quando o Corinthians enfrentou o Santos, uma vitória na Vila Belmiro e um empate. Quem se deu bem naquela ocasião foi o Tite. Fernando Caetano, técnico Muricy Ramalho, fala antes do jogo ou não? Não, existe um protocolo que está sendo seguido por todos os repórteres aqui no gramado, nenhum dos treinadores dando entrevistas antes da bola rolar. Lembrando que o Muricy Ramalho está com 460 jogos no comando do São Paulo, é o segundo técnico que mais dirigiu o time, atrás apenas do Vicente Feola, com 533 jogos. O aproveitamento do Muricy é de 63%, são 248 vitórias, 122 empates e 90 derrotas. 3 personagens desse São Paulo já foram campeões da Libertadores. O Muricy Ramalho em 2011 pelo Santos, o Ganso, meia hoje de São Paulo, também foi campeão pelo Santos em 2011, e o Rogério Ceni, que levantou a taça da Libertadores em 2005, Vilani. Carlos Simon, na disputa pela moeda, quem fica com o quê? É a bola que está em jogo ou o lado do gramado? Não, é o lado em que a defesa vai defender primeiro, entendeu? Quem ganha o sorteio escolhe o lado do campo que quer defender. Portanto, o São Paulo muda de lado, vai defender neste primeiro tempo o gol posicionado à esquerda da sua tela. O Corinthians, consequentemente, fica do seu lado direito. Paulo Vinícius, não tem essa então de espelhar a condição tática de Corinthians e São Paulo. Não necessariamente jogadores de um lado vão bater com jogadores do outro. Então significa que o Michel Bastos vai ter um pouco mais de trabalho para acompanhar o Jadson. Pode ter espaço, porque o Fagner vai jogar sem ter um marcador próprio. Ali, aquele lado direito do Corinthians vai exigir atenção da defesa são paulina. O Jadson saindo da ponta para o meio para encostar no Elias. O Elias vem com o acompanhamento do Maicon do outro lado. O Souza recebe o Renato Augusto. Mas o Kardec vai ter que ter um trabalho tático importante para proteger um dos lados do campo. Depende também da qualidade individual. Ganso com liberdade vai exigir muito da marcação do Ralf. É claro que Renato Augusto vai exigir também de Denilson.
Primeiro toque na bola é do Corinthians. Pode zerar o seu cronômetro, pode esfregar as mãos, porque vai começar pela primeira vez na história de 56 edições da Copa Libertadores da América, Corinthians e São Paulo. Um jogo do tamanho da cidade de São Paulo. Tanta rivalidade, tantas vezes frente a frente no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, Recopa, Rio-São Paulo, pela Libertadores, nunca. Sorte ao Ricardo Marques, que zera o seu cronômetro, espera pela autorização do quarto árbitro para a bola definitivamente começar a rolar. Você vê a 2 jogadores do São Paulo dando o primeiro toque na bola hoje pelo Corinthians. O Emerson Sheik, ainda que lá da base, esteve muito pouco no profissional. E o Danilo, jogadores do Corinthians. Começa o grande clássico. Bom jogo para você, ligado em todo o Brasil na tela do Fox Sports. É dia de Corinthians e São Paulo. Dória sobe a primeira para disputar com o Danilo. Toca por último na bola, o arremesso é do Corinthians. Fagner, um pouco mais atrás para o Jadson. A marcação é do Maicon. O Jadson é obrigado a recuar, passe para o Renato Augusto, tira a defesa do São Paulo. Souza não consegue dar sequência ao lance. O Emerson foi atropelado pelo Bruno. O Ricardo Marques pede um pouquinho de calma ao lateral do São Paulo e marca a falta para o Corinthians. Sai jogando o Fábio Santos. Marcado pelo Souza. Emerson pisa na bola. Que penteada do Emerson para o Fábio. Pé esquerdo para fazer a bola chegar à grande área. Elias faz a infiltração. O cruzamento é muito forte. Fagner pede a bola um pouco mais atrás, marca o Maicon. Passe do Fagner para o Jadson. Jadson na grande área, bateu cruzado, ela sobra. Fábio Santos de primeira para fora. A primeira grande chance é do Corinthians com 1 minuto para explodir a Arena Corinthians. O Corinthians inverte a bola de um lado para o outro. A defesa do São Paulo não corta. Que passe do Fagner para o Jadson. A batida contra o Rafael Tolói. E o Fábio Santos tentou uma chapada, ele tentou colocar a bola com mais jeito do que força. Começa a milhão, começa quente o clássico. Cássio com o pé esquerdo faz a bola chegar lá na frente de goleiro para goleiro, agradece o Rogério Ceni. E essa é a primeira vez que o goleiro Rogério Ceni joga aqui na Arena Corinthians. Na única vez que o São Paulo atuou no estádio, derrota por 3-2 no Brasileirão do ano passado, o Rogério Ceni foi desfalque com uma tendinite no joelho. E no primeiro tempo sem tirar o calor da torcida do Corinthians posicionada às suas costas. Bola lá para frente do Rogério para o Bruno. É muito forte. O arremesso é do Corinthians, é do Fábio Santos. E é a primeira vez também que Jadson enfrenta a ex-equipe desde que saiu na troca com o Pato. Fábio Santos volta com o zagueiro Gil. O Gil chama o Cássio a participar. O Allan Kardec não dá pressão no goleiro do Corinthians. Lá no alto ele tem o Felipe como opção. Opa! Quase o Cássio dá pro Luiz Fabiano. Ele perdeu o pé de apoio ao fazer a inversão. Felipe devolve a bola para o Cássio. Cássio manda lá para frente. Danilo no alto, disputa. Toca de cabeça o Bruno. Ganso para o Maicon. Maicon ajeita para o Denilson. O Ganso foi atingido fora do lance da bola pelo Elias. E fica caído. Já sai rápido o São Paulo, Luiz Fabiano para o Michel Bastos. Michel dá errado, Danilo se antecipa ao Dória. Sofre a falta, o árbitro dá a vantagem. Marca Michel Bastos, o Jadson sai com a bola pela lateral. O Ralf, fora da sua imagem, pede cartão amarelo pela falta no Danilo. Dória chegou atrasado e deu uma beliscada no tornozelo do Danilo. O Ricardo Marques nada aplicou. Deu a vantagem, o Jadson perdeu a bola na lateral. Luiz Fabiano disputa com o Ralf, a bola explode e volta para o Cássio. Fagner. Maicon vai para a marcação em cima dele. Jadson pisa na bola, recomeça o jogo pelo meio campo. Esse é Renato Augusto. Vem descendo o Fábio Santos. A bola chega até ele.
Renato Augusto levanta a cabeça, já passa pelo Ganso na marcação. O Ganso tentou cortar, serviu sem querer ao Danilo. Danilo ao Emerson, bateu de longe, mascado, sem direção. É só tiro de meta para o São Paulo. 4 minutos quentes. Paulo Vinícius. O Corinthians vem com um pouquinho mais de posse de bola, mas quando a posse de bola é ali no campo de defesa, onde tentou sair o Cássio, quase se atrapalhou, o São Paulo sobe a marcação. O Kardec e o Luiz Fabiano com a marcação dos zagueiros, o Ganso vem pegar a saída do Ralf. E isso pode atrapalhar o Corinthians. O Corinthians também já tomou uma bola no erro de passe do Michel Bastos no campo de ataque. Rafael Tolói olha lá para frente, não vê opção, chama o Rogério a participar. Rogério cava, é para o Michel Bastos subir de cabeça e o Fagner pequenininho ganhou. Jadson pelo meio, Denilson intercepta. O Dória pede passagem, mata numa boa, ao sair jogando sofre a falta do Danilo. O Dória, que foi contratado por empréstimo junto ao Olympique de Marseille da França, já disputou a Libertadores de 2014 pelo Botafogo. Começa mais jogado ou mais pegado o clássico, Simon? Não, começa mais jogado. Tá bem o Ricardo Marques. 3 faltas, 2 cometidas pelo Corinthians, Elias e Danilo, e uma pelo São Paulo, o Bruno. Tá acompanhando bem, tá conversando, tá levando o jogo na boa. Ganso. A cabeça pensante do São Paulo toca de lado, dá para o Maicon. Ganso mais uma vez marcado por Elias, acompanhado pelo Renato Augusto. Tenta a cavadinha, ela pega no Elias e cai com o Luiz Fabiano. Maicon. Passe era para o Allan Kardec. Ficou muito mais por Fábio Santos. O Fábio, inteligente, não tinha opção para sair jogando no chão. Queimou a bola contra o Allan Kardec, pelo menos para ficar com um arremesso. O São Paulo agora sobe a marcação, tenta atrapalhar a saída de bola do Corinthians. Renato Augusto foi atingido por baixo pelo Maicon. O Ricardo Marques pega a falta, é para o Corinthians. Você observa que o Tite ligado, acompanha, gesticula. Vem com o time já na beirada do campo. De pé o treinador do Corinthians. E do outro lado, Muricy Ramalho. Muricy Ramalho está bem tranquilo aqui no banco de reservas do São Paulo. Falando pouco e observando muito. Danilo escora com o peito, ela cai no Elias. Bola aberta, Bruno dá o carrinho antes que ela chegasse no Emerson Sheik. O arremesso é do Corinthians. Sai rápido o Fábio Santos. O Emerson devolve ao lateral. A tabela é legal. Fábio Santos tentou a inversão, interceptou bem pelo meio o Souza. A bola é do São Paulo. Você viu para que serve o Danilo, né? A pressão que eu citei do São Paulo, Luiz Fabiano e Allan Kardec obrigaram o Ju a fazer o passe longo. Danilo escorou no peito e deixou para o Elias. Mas o São Paulo castiga o Corinthians nesses primeiros 7 minutos. Na marcação são 5 perdas de posse de bola corintianas já no campo ofensivo. Em tese, assim, a necessidade de vitória maior do Corinthians, não só por jogar em casa, mas por, na sequência, ter 2 jogos fora de casa. É nisso que aposta o São Paulo, no nervosismo com o passar dos minutos, porque o Corinthians vai jogar fora de casa daqui 2 semanas, já contra o São Lourenço e depois o Danúbio. É bem verdade que o Corinthians tem um respiro, porque a torcida do São Lourenço não estará no Nuevo Gasômetro. O São Lourenço, atual campeão da América, cumpre punição. Já o São Paulo, né, joga a primeira partida fora, depois tem 2 jogos em casa. Já na semana que vem, inclusive, você, torcedor do São Paulo, é convidado do Fox Sports. Quarta-feira, 10 da noite, São Paulo e Danúbio. O Corinthians, na próxima semana, descansa pela Copa Libertadores. Ricardo Marques aponta para o chão. Não é arremesso e sim falta para o São Paulo. Dória. Bola para o Rogério. O Rafael Tolói abre para dar opção para o passe. O Rogério olha lá para frente, mas sai jogando curtinho mesmo com o Tolói. Tolói foi obrigado a rifar. O Allan Kardec escorou a bola para ninguém. Ela cai no Ralf. 300 jogos com a camisa do Corinthians. Esse é Ralf com a bola. Felipe. Chuta lá para frente, Jadson nas costas do Michel Bastos. O Michel toca pelo meio, Rafael Tolói aparece, Denilson sai com o Dória. Dória para o Ganso.
Ganso para o Souza. Maicon dá uma penteada na bola. Ganso de calcanhar. Souza, Michel Bastos. Depois da pressão do Corinthians nos primeiros minutos, o São Paulo tenta se encontrar, tenta se firmar em campo. Michel subiu a bandeira, o Allan Kardec estava impedido. Não vale o ataque do São Paulo. Vilani, diga lá. Ralf chega essa noite a 300 jogos pelo Corinthians, 2 a mais do que Sócrates e 4 a menos que Vladimir. É o 28º jogador que mais vestiu essa camisa. Todas as informações, todos os detalhes, todos os jogos, só nos canais Fox Sports. Copa Libertadores da América 2015, a edição com 14 campeões. E nunca isso havia acontecido em 56 edições. Danilo, bom passe para o Jadson bater de fora da área, foi desarmado pelo Denilson, subiu a bandeira, não valia o ataque do Corinthians. Agora a dúvida, o Ricardo Marques vai dar a falta no lance anterior em cima do Jadson? Ele aponta a bola para o Corinthians, ele confirma o impedimento. O que é que você viu, Simon? A impressão aqui de cima da cabine é que o Jadson, na hora de chutar, foi calçado. Portanto, seria a infração primeira essa. E, posteriormente, o jogador estava em posição de impedimento. Se equivocou o árbitro Ricardo Marques. Renato Augusto deu uma pressão. O Ricardo Marques já apontou para o peito. Diz que é ele que comanda o apito. Bola em jogo. Muricy, na tela para você. No banco de reservas ainda o técnico São Paulino. Como disse o Fernando Caetano, ainda não se agitou na beira do gramado como de costume. 10 minutos é redundância dizer que é um jogo de estudo ainda, mas o Corinthians é mais efetivo quando se aproxima da grande área. Teve a bola do Fábio Santos, a chance mais clara nesses primeiros 10 minutos, e tem o Danilo muito bem nessa função, fazendo pivô. Jadson para o Elias, infiltração é boa, Elias pro gol! Ele sai da referência, dá bola para o Jadson, Jadson cava, e a infiltração do volante que marca, mas o volante que também marca gols, joga de área a área, Elias é o nome do gol, 6 gols contra o São Paulo, ele é o carrasco tricolor, Elias faz 1-0. E o Danilo tira um zagueiro, o Dória sai seco com ele, abre todo o espaço. Como o Tite disse na coletiva ontem, sai o Danilo para entrarem os meias, para entrar o Elias. Líder de gols desse ano do Corinthians, e o Jadson, 4 passes. Para quem não acreditava no São Paulo que ele fosse capaz, é o homem que mais passe dá para o Corinthians hoje. O São Paulo é chamado a jogar mais. E vem pro ataque, Ganso. Bom passe pro Kardec, ele atravessa do outro lado. A batida de primeira do Souza para responder rápido. O São Paulo chega. Bola por cima do gol. Tiro de meta apenas. E o gol do Elias. Elias, 6 gols contra o São Paulo. Diga lá, André Cavalcante. Pois é, Gustavo Vilani, ele faz hoje o jogo de número 192 pelo Corinthians e chega ao 32º gol e é o artilheiro dessa temporada de 2015 ao lado de Guerreiro com 3 gols marcados. A troca de passes é sensacional, tudo de primeira. Danilo, Jadson, Elias. O Corinthians abre 1-0 no grande clássico. Tem muita bola para rolar, 13 minutos apenas falta para o Corinthians. O bando se levanta e balança. E chacoalha a Arena Corinthians. A pressão em cima do São Paulo é forte. Não para de gritar e o time não para de lutar. É o pedido do torcedor do Corinthians. Parece que vem jogada ensaiada entre Jadson e Fagner. Jadson coloca na área o toque de primeira do Gil. Ela passa muito perto. Estava desenhado o segundo gol do Corinthians. A bola pelo alto. Mais uma vez, dificuldade para a defesa do São Paulo. Gil quase coloca o segundo na rede.
Mais um elemento surpresa que desce da defesa para surpreender os zagueiros do São Paulo. E aqui no banco do São Paulo, Muricy Ramalho, depois do gol, conversando bastante com os auxiliares Tata e Milton Cruz, tentando melhorar o time com uma expressão de quem não está gostando nada desse início. Cássio manda lá para frente, Dória toca de cabeça. Elias sobe mais alto do que o Denilson. A bola é do Corinthians, é do Jadson. Souza corta parcialmente, Danilo recomeça com o Fagner. Danilo. Bola rolada pelo meio. Ralf recomeça atrás com o Felipe. Renato Augusto abre os braços, pede para quem alguém dê opção para ele, né? Sair jogando. O Emerson dá duas empetecadas na bola, deu caneta no Maicon e sofre a falta do Allan Kardec. O Emerson parte para cima da arbitragem reclamando o cartão. Foi para tanto, Simon. Mas o Ricardo estava bem próximo, bem colocado, apitou com determinação e ele está usando esse critério. Ele não está dando cartão. Evidentemente que o Sheik forçou, houve a falta, mas ele ficou só na conversa por enquanto. Tá certo o árbitro. O Emerson sofre a falta e se levanta muito rápido e parte para cima do árbitro e traz toda a arquibancada contra o dono do apito. Ricardo Marques deu uma peitada no Emerson e pediu para ele se acalmar. Dória sobe de cabeça, a segunda bola é do Elias. Tá aí o Ralf. Elias, Renato Augusto de primeira para o Fagner. Souza vem na marcação. Fagner pelo meio para o Jadson. Dória dividiu, ela cai no Elias. Ele atravessa do outro lado com o Emerson. Marca a distância o Bruno. Vai de mano, vai na individualidade. Balança o corpo, chama o torcedor, olha para o lado, toca do outro. Fábio Santos dividiu no ombro, perdeu, é tiro de meta. O Emerson começa a arregaçar as mangas. Tá faltando meio campo para o São Paulo, né? O Emerson vai começar a castigar o São Paulo nesse tipo de jogo que ele gosta, de provocação, de aproveitar a maior ingenuidade do Bruno. Agora, para o São Paulo tá faltando parar a bola no meio campo. E faz muita falta para fazer isso no meio campo o Michel Bastos. Tá lá na lateral esquerda preocupado com o Jadson. Quando o Jadson circula, ele não acha o Jadson. Foi assim a jogada do gol. O Jadson tem feito bons passes. E o Michel Bastos é o rei do meio campo do São Paulo. Nesse ano não tinha jogado nenhuma vez na lateral e não está adaptado. Fábio Santos. Tá marcado pelo Allan Kardec. Ganso corta, cai no Luiz Fabiano. Luiz contra dois, três jogadores. Perdeu a bola. Ele pressiona o Felipe rifa, se livra da bola, manda lá do outro lado, o arremesso é do São Paulo. O PVC falava do Michel Bastos, o camisa 7 do São Paulo, já disputou Copa do Mundo, Copa dos Campeões, campeonatos italiano, francês, brasileiro, e hoje está disputando a primeira partida dele pela Libertadores. Luiz Fabiano vai no ombro, na força, assim ele gosta de jogar, no contato físico. Falta marcada do atacante do São Paulo. Luiz Fabiano também quer o dele contra o Corinthians. Também é carrasco no majestoso. 8 gols para o fabuloso. Nas diferentes passagens que teve pelo São Paulo. E você dizia que a média do Fabiano na Libertadores é até melhor que a do Rogério Ceni. O Rogério teve muito mais partidas, mais gols que o fabuloso, mas a média do Luiz Fabiano é melhor. 13 gols em 18 jogos, o Rogério marcou 14, mas em 82 jogos. Hoje ele se torna o 9º jogador com mais partidas na história da Libertadores. Dória. Lá no alto para o Michel Bastos. O São Paulo não se entende em mais uma tentativa de ataque. Joga de lado, de graça para o Corinthians. Agora o Luiz Fabiano disse essa semana que nessa Libertadores o Rogério deve ficar tranquilo que o goleiro São Paulino será passado pelo atacante. O Luiz Fabiano tem 13 gols, o Rogério 14, né? Falta 1 para igualar, 2 para ultrapassar o mito. Campeonato inglês, final de semana. Chelsea, líder do campeonato contra o Burnley. Você assiste no sábado, 1 da tarde no Fox Sports. Elias contra o Maicon. Elias recomeça. Ralf manda lá pra frente. Do peito do Tolói. Fábio Santos toca de cabeça. Emerson marcado pelo Bruno. O arremesso é do Corinthians. Você segue interagindo, participando pelo Twitter. O caminho é simples. Hashtag Libertadores Fox Sports. Você é sempre muito bem-vindo. Daqui a pouco a gente traz a primeira
participação do internauta. Jadson sai mal, ela cai no Ganso. Ganso para o Denilson. Denilson marcado, Ralf tira dele. 300 jogos e faixa de capitão. Tá com moral, camisa 5, Ralf, que pede a bola para o Renato Augusto. A bola é atravessada, Emerson divide com Bruno, de peito tentou o Ganso. Emerson, marcado, Ganso vem para a marcação. O Emerson é forçado a jogar um pouco mais atrás com o Ralf. Gil valoriza a posse da bola, usa todo o campo, praticamente todo o time toca nela de um lado para o outro. O Corinthians vem com Fagner, daí é o Jadson. Já chega no campo de ataque, a ultrapassagem lá no alto do Renato Augusto. A marcação é do Michel. Renato ganha campo, cruza por baixo, Dória se atrapalha e é escanteio para o Corinthians. O PVC deu a letra há pouco. Para o São Paulo, o caminho é o meio-campo. Vê desperdício no Michel Bastos encostado na lateral esquerda. O Corinthians segue na dele e já vence 1-0. Jadson na batida. Vem na primeira trave, desviada para trás. Bruno tira, ela vem com o Ganso. Lá no alto tem o Michel. O Ganso já viu. Demorou demais para o passe. O Elias matou a jogada. Dá certo no São Paulo só é a marcação dos dois zagueiros. E então os dois laterais do Corinthians, Fagner e Fábio Santos, são os dois melhores passadores do jogo. O que fez o Muricy? Pegou o Allan Kardec e puxou para marcar o Fábio Santos. Tem 16 passes certos no jogo. A bola saiu pelo lado oposto com o Fagner. As laterais do Corinthians estão muito soltas. Foi assim que chegou até a bola do Dória, que colocou para escanteio. Guilherme Monteiro pergunta, com o tal do falso 9, o Corinthians tem o Danilo, que é meia, jogando mais espetado no ataque. O time fica mais veloz do que com o Guerreiro? Não, o time fica mais matador com o Guerreiro. É que o Danilo está muito bem nessa função, mas não é para substituir o Guerreiro, não. Pergunta do Guilherme Monteiro, de São Paulo. Hashtag Libertadores Fox Sports. Rafael Tolói. Bola com o Maicon. Lá no alto escapou o Michel Bastos. O Maicon deu nas costas do Michel. E o Danilo se empolgou com essa possibilidade de poder fazer a função ali na frente como referência ou como centroavante, e não descartou a possibilidade de jogar definitivamente nessa posição, até por conta da idade, não precisa voltar tanto para marcar. Aí o Maicon. A infiltração é do Souza, de primeira, Ganso tabelou, ela passou pelo Souza, caiu no Gil. Contra-ataque do Corinthians, carrinho do Bruno para dar a falta ao Corinthians. O Bruno entende que foi só na bola. Lance para o Carlos Simon. O lateral do São Paulo atacou a bola ou a canela desse cara aí? A bola, só a bola. A trajetória da bola mudou. Já que ele apitou a falta, ele teria que advertir com o cartão amarelo o Bruno, né? Mas não houve a falta. O Sheik valorizou e quem tocou na bola foi o Bruno. Elias faz o giro para cima do Maicon. Bruno sai numa boa. Allan Kardec, marcado pelo Fábio Santos. O lateral leva melhor e vem na contramão para fazer o recuo ao Cássio. Cássio de primeira se livra da bola, manda lá para frente. Danilo sobe, dá uma resvalada para matar o Maicon, mas ela cai no São Paulo com os zagueiros. Denilson. Esse é Souza. Maicon. Souza. Domina, a bola escapuliu, veio para o Elias, puxaram o contra-ataque, Rafael Tolói veio rasgando. Michel Bastos. Souza faz a infiltração, Michel não cruza, prefere jogar curto. Allan Kardec, bola para o Luiz Fabiano, Gil manda lá para frente. Ramon Antunes diz aqui: o São Paulo entrou errado no jogo, deveria entrar com apenas um atacante e 2 volantes. Opinião do Ramon Antunes. Libertadores Fox Sports, o caminho pelo Twitter. Ganso dá uma penteada na bola, distribui legal lá do outro lado com Michel Bastos. Ele pega firme de média distância. O Fagner tira o espaço, Michel vem para a linha de fundo e descola, escanteio para o São Paulo. São Paulo tem boas opções pelo alto. Rafael Tolói, Souza, além do Luiz Fabiano e do Allan Kardec. E o Dória vai para a área também. O Dória também desce, observa bem o Fernando Caetano. Luiz Fabiano orienta o time. Michel Bastos, o cara da bola parada, um deles.
Michel faz o levantamento com o veneno. Dória, olha o Luiz Fabiano sem querer para tocar para fora. Ele explodiu sem querer no Luiz Fabiano. Passou pelo Dória, não passou pelo camisa 9 do São Paulo. Foi a primeira ação do Michel Bastos no campo de ataque. Quando ele sobe, o Jadson não encostou, ganhou liberdade, foi jogar em cima do Fagner. Foi assim que nasceu o escanteio. Mas está faltando passe mais ousado no Maicon. Participação mais efetiva do Ganso, bem marcado pelo Ralf no Corinthians. Emerson, Jadson, do outro lado pediu Renato, escora de cabeça para o Danilo, caiu no pé bom, pé canhoto, ele rola, Fábio Santos invade a grande área, bate para o gol, bate para fora. Torcedor aplaude muito mais para incentivar o Fábio Santos do que propriamente por gostar do lance. O Fábio parecia ter mais opções se rolasse a bola para trás. Ele não cruzou, não bateu e deu tiro de meta. Próxima quarta-feira, anote aí, hein? Jogo ao vivo exclusivo, 15:08, Atlético Mineiro e Atlas. E logo na sequência, São Paulo e Danúbio. São Paulo e Danúbio, você assiste no Fox Sports 2. De cabeça tira Rafael Tolói. Ganso nas costas do Souza. Maicon. Marcado pelo Elias. Rola a bola de lado até o Allan Kardec. A torcida do Corinthians pressiona, vaia. Torcedor São Paulino neste momento calado na Arena Corinthians. 1-0, gol do Elias. O Corinthians vence. Denilson. Allan Kardec dividiu com Emerson, ela volta no Rafael Tolói. O Corinthians inteiro atrás da linha da bola. Rafael Tolói pelo meio com Maicon. Allan Kardec de primeira, deu errado, voltou para ele ainda, enfiou bem. Bruno levantou a cabeça, perdeu o pé de apoio. O torcedor do Corinthians faz a festa. Uma observação, não é o primeiro jogador a escorregar na Arena Corinthians. O Emerson deu o carrinho e não alcançou a bola. O Bruno tinha boa condição para levantá-la na área, não fosse o escorregão. Ainda não convenceu o Bruno, né? No São Paulo ainda não convenceu. O Elias faz uma partida do ponto de vista do desarme impressionante. Está desarmando tudo, no campo de ataque, no campo de defesa, ajudando muito o Ralf. O meio-campo do Corinthians continua mais consistente. Uma correção, na próxima quarta-feira você assiste Atlético Mineiro e Atlas ao vivo exclusivo 15:08 no Fox Sports. E na sequência também no Fox Sports, São Paulo e Danúbio. São Paulo já volta a campo na Libertadores, segunda rodada, semana que vem. O arremesso é do São Paulo, apesar da reclamação do Renato Augusto. Michel. Domina no peito. Aí o Dória. Michel Bastos de primeira, Denilson apertada a saída de bola do Corinthians, do São Paulo. Corinthians se posiciona e atrapalha o São Paulo. Quando a bola vem lançada, Paulo Vinícius, da defesa, em quase todas o Corinthians fica com ela. Time mais alto e trabalha melhor no posicionamento, mais bem posicionado. O São Paulo se espalha muito pelo campo. Tem uma distância muito grande entre os três homens de marcação e o Ganso, isolado na armação. O Kardec vem buscar o Fábio Santos na marcação, mas demora para se aproximar do Ganso e do Luiz Fabiano. Os três maiores talentos, já que o Michel Bastos está aqui atrás, muito distantes. O Corinthians mais agrupado. Elias, Renato Augusto, Danilo, quando sai para fazer o pivô, deixa todos os meias, inclusive o Jadson, prontos para aparecer no espaço vazio. Cássio. Com o pé esquerdo, manda lá para frente. Rafael Tolói vai dividir de cabeça com o Danilo. Ganha o zagueiro do São Paulo. Bruno. Da defesa vem para o ataque, toca curto, o Ganso devolve para o Bruno. Luiz Fabiano parte pelo meio, ela vem aberta com o Souza. O volante que ataca, dá para o Luiz Fabiano, subiu a bandeira, não vale o chute cruzado do Luiz. O ataque do São Paulo chega, mas subiu a bandeira
Esse aqui embaixo é o Guilherme Camilo, confere? Não, esse é o Cleiton Barreto Rios. Acertou? Foi ele que acertou o lance, foi ele que acompanhou o Ricardo Marques no Sul-Americano Sub-20. Trabalharam junto na final Uruguai e Argentina. Danilo escora a bola, não chega no Jadson. Elias toca de lado de graça para o São Paulo. Allan Kardec balança o corpo, passou o Maicon. Kardec divide e sofre a falta. O Maicon bate rápido, o São Paulo tem pressa. Ganso acelera o jogo, Michel Bastos, o Souza partiu. Michel tenta jogada individual, no corpo ganha. Bate cruzado na área, Souza dividiu, ela sobra com o Cássio fraquinha. O São Paulo vai se entendendo em campo, tenta o empate antes do final do primeiro tempo. 30 minutos, estamos chegando da primeira etapa. Quando tem o Michel Bastos se lançando, flecha lá pelo lado esquerdo, funciona melhor. Tá funcionando o passe, o entendimento do Ganso com o Michel lá do lado esquerdo. Maicon pelo meio, Denilson, Souza, Maicon, Ralf só se posiciona, marca, Renato Augusto ajuda, Denilson dá para o Bruno. Bruno contra o Fábio Santos, na caneta do Fábio, ela chegaria no Maicon, não fosse o Elias dar uma cutucada na bola. Você acompanha imagens ao vivo, Arena Corinthians, 1-0 para o Corinthians, o Elias fez e por enquanto foi só. É só o primeiro tempo na tela do Fox Sports. Dória, pelo meio com o Denilson. Ganso, desmarcado, domina, faz o giro. Só agora chega o Ralf. Ganso pensa o jogo, dá para o Souza, ele volta um pouco mais atrás. Denilson engatilhou, bateu de longe, bateu mal. Não pegou inteiro, já estava desequilibrado, ele deu uma rifada e tiro de meta de graça para o Corinthians. Libertadores da América. Nesta quinta, Libertad do Paraguai e Atlético Nacional. E na sequência, São José da Bolívia e River Plate ao vivo exclusivo. A partir das 8:45, portanto, jornada dupla nesta quinta. Souza. Volta com o Maicon. Rafael Tolói descobriu bem o Michel Bastos. Olha o Souza lá no alto dando a ajuda. O Fagner no carrinho foi preciso para interceptar o passe do Michel. Michel espera pela movimentação dos caras de ataque para darem opção para o passe. O São Paulo recomeça na defesa. Rafael Tolói para o Maicon. Bruno. Maicon mais uma vez. Allan Kardec. O passe para o Bruno. Trocaram de posição. Bruno no ataque, Kardec na lateral. Bruno tentou o chute cruzado contra o Fábio Santos e descolou o escanteio para o São Paulo. Mais uma bola parada. Corinthians começou em cima. O São Paulo vai se entendendo e tenta o empate. Ganso para a bola. Pé esquerdo do Ganso. Para fazer o levantamento na primeira trave, tira Ralf, complementa o Renato Augusto. A bola está viva ainda na entrada da área. Danilo toca. Bruno recomeça, perdeu para o Emerson. Emerson brigou, deu para o Jadson. Jadson contra o Denilson de mano. Denilson ganhou bem o volante do São Paulo. E o Muricy vai à loucura aqui no banco de reservas do São Paulo com esse erro do Bruno. Não acertou ainda, não convenceu. Allan Kardec para o Ganso. Olhos bem abertos, atentos do técnico Muricy Ramalho. Não escapa nada da câmera do Fox Sports. A casa da Libertadores, conferindo o primeiro majestoso da história da Libertadores. O primeiro Corinthians e São Paulo. Para fechar a fase de grupos, tem mais. Aí no Morumbi. Tite observa a troca de passes do São Paulo, jogando aqui atrás com o Ganso. Allan Kardec deixou a bola escapulir. O Fábio Santos tentou tirar e deu para o Ganso. Ele tentou a infiltração por baixo, deu no pé do Ralf. Olha, o Corinthians
Agora rifa a bola, o São Paulo tenta trabalhar pelo chão, Paulo Vinícius. Conta pra gente. São Paulo melhorou no jogo. O Corinthians piorou também, recua demais, tá chamando o São Paulo. Falta um pouco de criatividade, um pouco de ousadia mais no passe. Esse do Maicon, que sai muito curtinho, muito de lado. Falta o Ganso ainda tentar uma enfiada melhor, mas tá achando espaço pelos lados do campo, especialmente com o Michel Bastos do lado esquerdo. O Bruno precisa acertar do lado direito, não tá bem na partida. Rafael Tolói marcado pelo Danilo. O Tolói colocou a mão na bola, a vantagem é do Emerson, é do Corinthians. Da defesa para o ataque, já volta a defesa do São Paulo correndo. Jadson lá no alto, vai passar o Fagner. Jadson rolou para o lateral, na linha de fundo ele tem opção para o cruzamento. Deu uma pancada para o meio da área antes do Elias, cortou por baixo a defesa. Volta para o Jadson. Renato Augusto faz a infiltração, Elias também, Rogério fica com a bola. Saída estranha do Rogério pelo meio, Denilson conserta, abre o jogo bem com o Bruno. Semana que vem o Fox Sports, 10 da noite, transmite São Paulo e Danúbio. Fique ligado. Depois daquele erro do Bruno, o Muricy agora chamando a atenção do Rafael Tolói. Jogador do São Paulo tem que serem mais duros, né? Porque estão perdendo as divididas. 13 desarmes do Corinthians, 8 só do São Paulo. Uma diferença ainda continua sendo essa, mas o São Paulo joga mais com bola no pé, mais no campo ofensivo nesse momento do jogo. Passamos de 35 minutos. Maicon marcado contra o Jadson e contra o Elias. Ele faz o giro, dá lá no alto para o Michel. Vai cruzar Michel na grande área. Subiu Kardec com o Fábio Santos para tocar para fora. É escanteio. Luiz Fabiano e Allan Kardec. Os caras são bons pelo alto. Fábio Santos não pagou para ver. Ele até foi atropelado pelo Allan Kardec, que vinha colado nas suas costas. Reveja a jogada toda. E é escanteio para o São Paulo. O Ganso não se entende com o Clériston Barreto para o posicionamento da bola no quarto de círculo. Parece que está tudo legal, agora sim vem o Ganso. Souza na primeira trave, Luiz Fabiano na segunda. Ganso vem forte para o Luiz Fabiano. Passou pelo Luiz, passou pelo Dória. Tiro de meta para o Corinthians. Bola muito fechada do camisa 10. Gosta da atuação do Ricardo Marques, Simon? Muito boa a atuação do trio de arbitragem. O Ricardo está usando uma arbitragem, fazendo uma arbitragem preventiva, né? Ele fala muito com os jogadores, ele apita firme, com determinação, convicção em cima da jogada e não dá muito espaço pro blá blá blá. Tá levando o jogo na boa, com muita segurança. O Corinthians troca passes na defesa. O Ganso vai para cima do Cássio, obrigado a fazer a ligação direta. Danilo com Rafael Tolói, ganha o Tolói. A segunda bola é do Jadson. Ralf abre o jogo com o Fábio Santos. O ex-São Paulino rola pelo meio, sai jogando o Renato Augusto atrás com o Felipe. Renato. Felipe, ao seu lado o Elias. O São Paulo aperta, quase o Souza rouba. Aí o Felipe é obrigado a mandar lá para frente. Bruno ganha de cabeça, ela cai no Dória. O zagueiro estreante do São Paulo sai jogando pela esquerda com o Souza. Michel Bastos. Denilson, Maicon. O São Paulo tem paciência para usar todo o time. Bola de pé em pé. Rafael Tolói sem opção, volta com o Dória. Nesta sexta-feira, campeonato italiano, Juventus e Atalanta, 5:45 da tarde, ao vivo no Fox Sports. Ganso. PVC tem dito, o São Paulo tem a bola, mas falta uma espetada, falta um pouquinho de criatividade daí pra frente, que é o problema. O Corinthians congestiona a intermediária. Posse de bola no começo do jogo era de 59% do Corinthians, agora é 52%. Só que a posse de bola do Corinthians é no campo de defesa. A do São Paulo é aqui, ó. Cresceu a posse de bola, mas adianta o quê? Tem que infiltrar, tem que ter a tabela. Tá achando infiltração agora. Aí o Maicon pro Luiz Fabiano. Gil corta de cabeça e é escanteio. É a bola infiltrada. O Maicon deu uma cavadinha nas costas da defesa do Corinthians e descolou pelo menos escanteio.
O Ganso vem para a batida. Você revê que a condição do Luiz Fabiano era legal. Era? O Simon diz que sim. Faz sinal de positivo. Ganso coloca a bola na área fechada para o Cássio na segunda trave e lá no alto ficar com ela. E aqui do lado de fora, principalmente quando o Corinthians não tem a posse de bola, o técnico Tite fica ali na beirada do campo tentando coordenar a segunda linha de 4 jogadores, aquela linha que fica à frente do Ralf. Pelo Twitter, interaja, clique, participe, seja sempre muito bem-vindo. Hashtag Libertadores Fox Sports. Bola numa boa do Fábio Santos, né? Na prudência, marcado pelo Allan Kardec, ele deu uma mergulhada para fazer o recuo. Aí fica bom para o Cássio pegar com as mãos e preferir jogar com o pé esquerdo lá para frente. Rafael Tolói de cabeça. Elias e Ralf na mesma bola. Renato Augusto tenta matar contra a marcação do Maicon. Fábio Santos, Danilo, dá uma pisada, chama o Emerson. Ele atravessa o campo com a companhia do Rafael Tolói. O Tolói segue na marcação no meio campo como se fosse volante. Elias ganhou do Doria, abriu a defesa do São Paulo. Elias tentou pelo meio, bateu no Michel. Emerson, Jadson. Carrinho na bola, duro, mas na bola. O Denilson acertou o lance. Luiz Fabiano escora, Allan Kardec ganha, o São Paulo vem para o contra-ataque. Allan Kardec acelera contra o Gil, ela pega, voltou para o Luiz. De primeira contra o Felipe, o torcedor gosta. A sobra é do São Paulo. Souza, Ganso, Luiz. Na meia-lua ele tenta o giro para bater cruzado. A bola vem morta, prensada, mascada para o Cássio. O Emerson fora do lance. Está caído no campo de defesa do São Paulo. São Paulo atacava com um jogador do Corinthians caído. Você vê a diferença do posicionamento. Como quando sai o passe do Ganso, o Luiz Fabiano tem os 2 zagueiros com ele. Porque os 2 zagueiros não saem do lugar. Não saem para dar o bote atabalhoadamente. Como o Doria fez. O Doria foi a segunda. No lance do gol, ele saiu para dar o bote no Danilo, abriu espaço para os meias entrarem. Nessa aqui, ele saiu com o Elias na intermediária. Quando o Elias dá o drible, não tem o zagueiro. E é nesse tipo de posicionamento equivocado que o Corinthians ainda pode aproveitar uma bola roubada, um contra-ataque. O São Paulo tem a posse de bola, o São Paulo melhorou no jogo, mas o São Paulo ainda dá a arma que o Corinthians deseja. Uma bola recuperada, um desarme. O Elias é quem mais desarmou no jogo até agora. Vira contra-ataque e pode virar segundo gol do Corinthians, apesar do predomínio do São Paulo na posse de bola neste momento. Tem torcedor do Palmeiras também ligado na tela do Fox Sports. Marcos Ribeiro com a hashtag Libertadores Fox Sports. Ele diz aqui, tá difícil o São Paulo chegar, a bola chegar limpa para o Luiz Fabiano, que deve passar em branco hoje. Não só corintianos e são paulinos, o jogo é grande. Quem gosta do futebol, quem pode não gostar de um jogo assim? Olha, preocupação porque o Emerson sai de maca. Pois é, e no treino de segunda-feira ele saiu mais cedo com desconforto no tornozelo. Mas aqui no banco de reservas, agora sim, Mendonça e Malcom já começam um trabalho de aquecimento. Domingo de carnaval, cruzamos o Emerson no Rio de Janeiro. E num papo informal, num papo tranquilo, dizia ter feito o maior esforço do mundo nas férias para estar magro. Aos 36 anos, segundo o Emerson, é muito difícil manter a forma física. Mas que ele está no seu auge, que ele conseguiu se manter legal com a chegada do Tite, motivado para a temporada 2015. Fagner. Bola para o Jadson, daí ao Danilo. Marcado contra 2. Luiz Fabiano, carrinho na bola do Luiz. O Danilo foi para o chão, o Luiz Fabiano não deu sequência no lance. Você falava do Sheik, o Luiz Fabiano também foi outro que se poupou nas férias para começar bem fisicamente essa temporada. Felipe saiu jogando sozinho, deu um come no Denilson. A defesa do Corinthians na sequência mandou lá para frente. Doria, marcado pelo Danilo, bola recuada quente ao Rogério. O goleiro do São Paulo manda lá para frente. Tira de cabeça Ralf, ela vem com o Rafael Tolói.
O São Paulo recomeça. Você ouviu, tem gol na Copa Libertadores da América. 1-0 para o Colo-Colo em cima do Atlético Mineiro. Luiz Fabiano tentava a infiltração, pediu a falta, o centroavante do São Paulo, o árbitro manda seguir, entende que a jogada foi legal. Esse é um problema do São Paulo que se revela na estatística do Paulistão. O São Paulo fez 14 gols esse ano, 9 pela faixa central do campo. Então, você vai colocar o Luiz Fabiano para correr contra Felipe Gil, se achar uma brecha, mas é muita infiltração por dentro. E os melhores momentos do São Paulo foram quando o Michel Bastos conseguiu jogar no ataque pela esquerda. Dória toca de cabeça, Elias briga, quase ganha, sofre a falta do Michel Bastos. 2 minutos. Fica a pergunta para o Carlos Simon. É lance para cartão? O Elias armaria o contra-ataque, foi derrubado pelo lateral do São Paulo. Seria lance para cartão amarelo. É com o Ricardo Marques, ele está usando a arbitragem preventiva. Ele está apitando em cima, ele está conversando com os jogadores e está segurando ao máximo o cartão amarelo. Nós já tivemos 2 jogadas, 2 situações de cartões amarelos em que ele não mostrou. Agora também seria, ele manteve o mesmo critério. Vamos a 47 minutos nesse primeiro tempo. Falta para o Corinthians. Numa bola parecida, instantes atrás, o Jadson cavou na área para o Gil finalizar. Vamos ver agora. O pessoal do Corinthians reclama do posicionamento do Ganso na barreira. Fagner e Jadson. Vem o Jadson. Bola cruzada para o próprio Gil. Ficou a dúvida se o Bruno havia tocado na bola. O árbitro Ricardo Marques aponta tiro de meta para o São Paulo. Quem foi melhor no primeiro tempo com 45 estourados, PVC? Corinthians, pelos primeiros 25, depois ele caiu de produção. O São Paulo ganhou em posse de bola, mas não achou espaço para entrar na defesa do Corinthians. O Corinthians tem uma defesa mais montada, é mais agressivo quando chega no ataque, por isso fez 1-0. O São Paulo pode jogar um pouquinho mais pelos lados do campo na segunda etapa. Daqui a pouquinho o Eduardo Elias chega com um intervalo Fox Sports. Na sequência, todo o segundo tempo para você. O São Paulo ainda chega. Allan Kardec, Souza. Souza foi derrubado, o árbitro deu a falta e a última bola do primeiro tempo é do São Paulo. Com 46:30. Pouco tempo de bola para rolar ainda para encerrar esse primeiro tempo. Falta em cima do Souza, vem o Ganso na bola. Ganso vai tirar o peso dela. Vai dar aquela levantada. Dória na área. Souza não é diferente. Luiz Fabiano na segunda trave lá no alto. Na tela para você. O Allan Kardec parece fora da bola. Ganso, cruzamento, sobe a bandeira, não vale o lance. O Clériston Barreto pegou um impedimento, parando o ataque do São Paulo. O torcedor reclama vantagem para o Corinthians puxar o contra-ataque. Apitou pela última vez no primeiro tempo, Ricardo Marques. No momento em que a gente revê o lance do impedimento, na última bola de ataque do São Paulo na partida, 1 para o Corinthians, gol do Elias, 0 para o São Paulo. Reportagem Fox Sports. A saída de bola no segundo tempo é do São Paulo. Ricardo Marques zera o seu cronômetro. Esfregue as mãos, torcedor corintiano, torcedor são paulino espalhado em todo o Brasil. Vamos para a segunda e última metade do jogo. Começa o segundo tempo na Arena Corinthians. Seja bem-vindo a Corinthians e São Paulo pela primeira vez na história de 56 edições na Copa Libertadores da América. Tantas decisões estaduais, Campeonato Brasileiro, Rio-São Paulo, Recopa. Aqui não é decisão, é só a primeira rodada da segunda fase da Copa Libertadores. Mas a atmosfera é toda de jogo inédito, de jogo histórico. É até ambiente de decisão de campeonato. O Dória toca lá na frente, o Fagner pequenininho, quarta de cabeça, segunda bola é do São Paulo. Michel Bastos tentou contra o Fagner, ali explode no zagueiro do Corinthians, o arremesso já foi cobrado, o São Paulo tem pressa.
Allan Kardec tentou a bola curta com Michel Bastos, pressionado pelo Fagner. O arremesso é do Corinthians. Campeonato inglês, sabadão, 1 da tarde. O líder Chelsea contra o Burnley em casa no Fox Sports. Souza manda lá pra frente. Gil toca de cabeça. Elias deu de graça pro Doria, que escora, ajeita legal pro Michel Bastos. Denilson. Levanta a cabeça, toca curto. Maicon ao Allan Kardec, balança o corpo. Já roubou o Elias. Para descolar ainda de quebra, arremesso para o Corinthians. Opções do técnico Muricy Ramalho aqui no banco de reservas. O goleiro Denis, os atacantes Bosquilha e Cafu. Lateral esquerdo Reinaldo, zagueiro Edson Silva. Lateral e volante Hudson, além do meia Thiago Mendes. O Corinthians tem o goleiro Walter, o lateral direito Edilson, o meia atacante Mendonça, zagueiro do Dracena, o atacante Malcom, Bruno Henrique, que é volante, e Wagner Love, que é atacante. Michel Bastos arremessa no peito do Luiz Fabiano. Bola dividida, Ralf dá uma pedalada lá no alto, tira do campo de defesa do Corinthians. O arremesso é do São Paulo. Torcedor São Paulino, na próxima quarta-feira, 10 da noite, Morumbi, São Paulo e Danúbio, segunda rodada. Jogo do Fox Sports, um pouco antes. Ao vivo exclusivo tem Atlético Mineiro e Atlas, também na quarta-feira, também no Fox Sports. Torcedor do Corinthians pega no pé do Rogério Ceni. A bola do São Paulo chega ao ataque com Luiz Fabiano. Maicon perdeu, bem o Jadson com a ajuda do Elias. Danilo pisa na bola. Renato Augusto se esqueceu dela, consertou, limpou o lance. Jadson, cruzamento por baixo para o Elias, de calcanhar, a bola para o Emerson. Corta Tolói, Danilo para o Emerson, para bater cruzado em cima do Maicon. Fábio Santos de volta na área, corta Doria. Pressão do Corinthians. Aí o Fagner. Jadson abre para receber. Michel Bastos volta para marcar. Jadson cava na grande área do outro lado. Danilo de primeira, Rogério. O Corinthians aceso com menos de 3 minutos do segundo tempo. Bola roubada, daquele tipo que eu citei. Quem roubou? O Elias. É o homem que mais desarma, também é o que mais erra passes, também é o que mais faz faltas. Mas assim, é o jogo. Pro bem e pro mal, o Elias participa muito. O motorzinho, o incansável na defesa e lá no ataque. É a vez do São Paulo. Ganso contra 2. Recebeu o tranco nas costas do Ralf. E olha em cima do que falava o Simon, como o Ricardo Marques apita forte com gestos. Ele também afasta a reclamação dos jogadores. Michel Bastos pinta de levantamento na grande área. Bola parada. Michel é uma boa para o São Paulo. Colocou na segunda trave para o Souza. Passou por ele. É tiro de meta para o Corinthians. A bola ficou a meia altura e o Souza ficou em dúvida entre a cabeça e o pé direito. Canta forte a torcida do Corinthians na Arena Corinthians. Duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Frente a frente, Elias no ataque. Danilo abriu com Fagner. Doria se afasta. Fagner deu uma pancada na área. Ela pegou no zagueiro do São Paulo e sobra com o Kardec. Bola pelo meio, é a vez do São Paulo. Segundo tempo parece mais desamarrado do que a primeira parte do jogo. O Emerson dá um carrinho para fazer o arremesso chegar ao São Paulo. Depois da pressão do Corinthians no primeiro tempo, no início da partida, e o gol, logo com 11 minutos, o jogo ficou mais desacelerado. Começa legal o segundo tempo. Michel Bastos contra o Jadson. Michel pelo meio, deu uma trivela na bola na cabeça do Luiz Fabiano. Ela cai atrás do gol do Cássio. É tiro de meta para o Corinthians. É bem verdade que o Cássio estava bem posicionado. Teve tempo de dar 2, 3 passos para trás e conferir junto ao travessão uma saída da bola. Reservas do São Paulo agora seguem para o trabalho de aquecimento. Corintianos também. Fábio Santos. Bola para o Renato Augusto, domina. Luiz Fabiano larga a marcação. Renato distribui a bola com o Jadson ao seu lado, tem o Fagner. Lateral do Corinthians domina. Jadson.
contra o Maicon. Dá uma acabadinha de volta ao Fagner, que devolve ao Jadson. Jadson, Elias. O Denilson cutuca, diz que foi só na bola. O árbitro pegou a falta em cima do Elias. O Maicon não gosta. O Maicon aponta para a bola, né? Você não viu a trajetória da bola? Você não viu a força que a bola chegou à linha de fundo? O que é que você interpretaria? Exatamente. O Maicon pegou a bola, mas quem fez a falta foi o Doria. E foi essa falta que o Ricardo marcou. Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo. Analisa a arbitragem do Ricardo Marques na tela ao vivo do Fox Sports. Uma bola corriqueira do Jadson, né? Ela na intermediária, cavada na boca do gol. O Fagner sai, Jadson faz o levantamento para o Felipe. Rafael Tolói é o último a tocar na bola. Denilson corre para evitar o escanteio. O arremesso é do Corinthians. Ninguém tira o pé. Nem Emerson, nem Denilson. É jogo grande, jogo pegado. A rapaziada vai até o final. Fábio Santos toma grande distância. O Danilo se aproxima da primeira trave para fazer a tabela com o Fábio. Danilo se atrapalha um pouco com a bola. Volta com o Ralf. Ralf coloca na área para o Emerson. Ele domina no peito. Tira Michel. Complementa Rafael Tolói. Luiz Fabiano tenta dar a saída. Maicon toca para trás. Atrapalha o Michel. O arremesso é do Corinthians. 11 títulos do Campeonato Brasileiro, 4 Libertadores, 5 Mundiais. Tem muita coisa somada, muita coisa junta em campo para Corinthians e São Paulo na primeira vez na Copa Libertadores. Ralf, Elias domina, sai do Doria, ganha campo, vem o Elias, enfiou para o Danilo, pegou o Rogério, já subia a bandeira. Não valia a infiltração do Danilo. Troca passes em alta velocidade. É a cara do Corinthians nesse início de temporada em 2015. Fernando Caetano já disse que o Reinaldo vem aí. O Paulo Vinícius tem dito desde o primeiro tempo. O Michel Bastos tem sido um desperdício na lateral esquerda. Vem para o ataque o Michel agora, ó. Carrinho do Fagner, o arremesso é do São Paulo. Tem candidato para você antes de subir a placa? Quem é que sai, PVC? Para mim, Kardec. Vamos ver se vai ser isso que o Muricy vai fazer. Acertou. Bingo. Sai o Allan Kardec. Sai até pela linha de fundo para que o São Paulo não perca mais tempo. Reinaldo na lateral esquerda. E o Michel Bastos, como vem analisando o PVC, vai mais espetado, vai mais avançado do meio para frente. Reinaldo toma grande distância, coloca a bola na grande área para o Luiz Fabiano. Ganso também na bola. Corta Felipe. Fagner, pressionado pela marcação do Maicon. Domina Elias contra o Michel Bastos. Elias enfia para o Danilo, devolve ao Elias. Bola dividida, ganha Denilson. Opa, Denilson deixou o braço no Elias. E vai pintar o primeiro cartão amarelo. Denilson um pouco mais afoito, vai embaixo na jogada e em cima ele deixa o braço no pescoço do adversário. E o Ricardo Marques imediatamente chegou com o cartão amarelo. Qual que é o limite entre cotovelada e proteção? O Denilson argumenta que ele foi proteger. Ele protegeu, mas ele empurrou. Antes ele olha para o adversário e ele com o braço empurra o adversário no pescoço. Então essa é a típica falta de cartão amarelo. Se outras palavras, se fosse o Patrício Lostot, ia acontecer o que, Simon? O Patrício Lostot foi o árbitro de Corinthians e Once Caldas. Provavelmente colocaria na rua. São critérios de arbitragem. Lembra o lance do Guerreiro contra o Once Caldas ou não? Me lembro o lance, foi similar. Não, eu digo, esse é similar? Esse é similar. Vilani. Oi. Eu vi o técnico Tite gesticulando bastante, esperei um pouquinho para ver se estava reclamando com o árbitro. Na verdade, estava preocupado com os jogadores corintianos reclamando sobre o amarelo. Reinaldo perdeu o pé de apoio, facilitou para o Jadson. Danilo tentou devolver, Jadson briga com o Denilson. Opa, Jadson veio forte contra o Denilson. Até anteontem,
companheiros de clube. O Jadson, com a bola presa entre as pernas do Denilson, não aliviou. Jogadores do São Paulo, desta vez, Simão, pressionam por cartão para o Jadson. O Jadson já dá um abraço no Denilson, reveja o lance e diga pra gente se você estivesse em campo, daria amarelo. É amarelo, é amarelo. É claro, a bola ele já não tinha mais como chutar a bola, chutou o adversário. Tá? Então o jogo começa a subir a temperatura e o Ricardo tem que tomar cuidado. Era cartão amarelo para o Jadson. Fica de graça para o camisa 10 do Corinthians. O São Paulo toca a bola na defesa. Michel Bastos, como no Schalke, como nos tempos de Alemanha, do meio para frente. Tá aí o Denilson para o Reinaldo. A bola toca por último no Jadson. O arremesso é do São Paulo. Campeonato italiano, sexta-feira, 15-6, ao vivo. Juventus e Atalanta. Juve é líder do campeonato. Fagner manda a bola lá no alto. Rafael Tolói toca. A segunda bola é do Souza. Na captura, Emerson e Renato Augusto na marcação. É um carrinho lateral, é um carrinho só para colocar a bola de lado. Mas assim o Emerson, a cada lance, vai chamando o torcedor do Corinthians a participar do jogo, a incentivar o time. Maicon, Michel, Dória. O ex-zagueiro do Botafogo sai curto com o Denilson. Maicon domina, a bola escapuliu um pouquinho, ele ajeita e sai jogando com Rafael Tolói. Tabela curta do Bruno com o Tolói. O arremesso é do São Paulo. Souza. Bola para o Bruno, marcado pelo Sheik. O ex-lateral do Fluminense da ponta cai pelo meio, faz a inversão para o Michel Bastos. A bola é muito forte. Tiro de meta de graça para o Corinthians. O Corinthians continua com o jogo administrado. Bloqueia os espaços, tira a chance do São Paulo infiltrar. Agora o Muricy precisa começar a mexer em algum posicionamento. Por exemplo, tira o Michel Bastos do contraste com o Fagner, joga para o lado direito, aproveita o pé esquerdo dele, sabe bater bem de fora da área, puxar para dentro, tirando o Fábio Santos da jogada para tentar a finalização de meia distância, já que o São Paulo continua com a mesma dificuldade de entrar na boa defesa do Corinthians. Danilo divide com o Dória, ela volta no meio campo, Michel Bastos contra o Ralf, ela fica mais para o Fagner devolver ao Cássio. Amanhã tem mais, hein? 15-9, Libertad do Paraguai e Atlético Nacional. Na sequência, São José da Bolívia e River Plate ao vivo exclusivo. Copa Libertadores 2015. A maior cobertura, todos os jogos, só nos canais Fox Sports. Maicon. Reinaldo. Marcado pelo Jadson. O Fagner faz a dobra. Michel Bastos com o Maicon mais uma vez. Olha como já está apertado. Maicon não sabe o que fazer com ela. Toca de lado de graça. Arremesso para o Corinthians. Qual o segredo? De onde foi buscar o Tite a compactação? Dificultar a troca de passes do adversário. São as linhas muito próximas. Ele trabalhou muito para deixar o time muito formatado. Eu estava pensando aqui agora há pouco. O Ganso também tem que buscar esse espaço, por exemplo, jogando nas costas do Ralf. Mas como é que você vai jogar nas costas do Ralf se ele joga exatamente entre as duas linhas? E tem muito pouco espaço entre as duas linhas para o Ganso procurar esse espaço. Então tem que se deslocar. Vai buscar o jogo na lateral. Vem buscar mais próximo do Michel Bastos. Falta deslocamento para o São Paulo tentar abrir essa defesa que é muito bem posicionada pelo Tite. Fagner toma grande distância. Vem arremesso na área. Fagner pro Danilo. Bola escorada do Dória, vem para trás. Rafael Tolói conserta. Michel Bastos apertado pelo Elias. O Corinthians já rouba a bola. Reinaldo corta, ela vem para o Fagner, volta para o Elias. No jogo de perde e ganha, o Corinthians desce. Fagner no ataque na grande área contra o Dória. A bola vem dividida, mascada, corta Souza. Edenilson. Bola muito forte para o Ganso. Gil joga de zagueiro na acepção. Tiro de meta para o São Paulo.
Muricy Ramalho, como está no banco de reservas Fernando Caetano? Aparentemente tranquilo. Eu estou achando até estranho o Muricy estar sentado na maior parte do tempo, conversando com o Tata, com o Milton, mas tem levantado pouco do banco. Foi assim também no primeiro tempo. Denilson com o Ganso. Ganso marcado pelo Gil, o árbitro entende que foi só na bola, vem contra-ataque do Corinthians. Renato Augusto lá no alto, tem o Emerson Sheik, aqui embaixo tem o Jadson. Jadson tem o Danilo. Jadson pode bater pro gol. Bateu para fora, é tiro de meta para o São Paulo. Bola roubada. Bola roubada contra-ataque, só que o Renato deu no lugar errado, era no Emerson, né? O Emerson estava infiltrando nas costas do Bruno com espaço. O São Paulo chega ao ataque com o Denilson. Bruno. Lateral dá uma penteada na bola, devolve. Volante Denilson retoma, tenta de calcanhar fazer o drible, ele acaba fazendo a falta. Do outro lado, o André Cavalcante, o técnico Tite, como está? O contrário, ele praticamente não fica sentado, fica o tempo todo ali de pé, orientando os jogadores. Falando um pouquinho mais sobre a consistência defensiva do Corinthians nesse ano de 2015, contando pré-temporada nos Estados Unidos, amistoso aqui contra o Corinthians Casuals, Campeonato Paulista, Libertadores. Foram 8 jogos e o Corinthians sofreu apenas 4 gols. Torcedor do Corinthians canta o hino do clube. O Corinthians vai conhecendo com esse resultado os 3 primeiros pontos e ganha um respiro porque fará 2 partidas seguidas fora de casa. O São Paulo na próxima quarta-feira estará ao vivo 10 da noite na tela do Fox Sports para enfrentar o Danúbio. Renato Augusto passou de passagem pelo Tolói. Renato na área, cruzamento, passa pelo Reinaldo. Ela cai no Elias. Elias devolve na grande área, do outro lado, bola do Renato em cima do Denilson. Torcedor reclamou de pênalti. Renato Augusto, bem o Denilson. Bem o Denilson 2 vezes para fazer o corte. Jogo pegado, jogo grande. Ninguém dá nada de graça. Tá na cara do Denilson toda a apreensão. Essa bola atravessa 2 vezes de um lado para o outro. E aí, Simon? Bola na mão, bem interpretado pelo árbitro, pequena distância, o jogador do Corinthians cabeceou forte, a bola pegou no braço do jogador São Paulino, mas sem nenhuma intenção, tá certo o árbitro, e mandar o jogo seguir. Fábio Santos toma grande distância, o Danilo costuma escorar essa bola para trás, ou o Renato Augusto. Vem pro Danilo, antes dele Denilson corta, Ralf 2 vezes bate pro gol. Convenhamos, não é muito a dele. Em 300 jogos, o Ralf tem 7 gols. 7 gols. Ele é volante. Ele não é tão moderno como é o Elias? Não. O Elias é um volante. O Elias, a melhor palavra para definir o Elias é armador. Ele desarma e constrói. E ele vai muito bem quando ele consegue fazer as 2 funções. O Ralf não tem a mesma capacidade de fazer a função criativa. Souza sobe de cabeça, tenta dar uma pisada na bola. O Michel Bastos corta o Fagner por baixo. O arremesso é do São Paulo. A gente se aproxima da metade do segundo tempo. Reta final do jogo. Meio campista, vai. Melhor que armador. É o cara de área a área. Defende e ataca. Denilson tentou pelo meio. Reinaldo não tira o pé. Ganha na dividida com o Emerson. Lateral tenta chegar à linha de fundo. Rasga para cima dele Elias. É a vez do Reinaldo. Bola bem típica, né? Arremesso lateral lá na grande área. Luiz Fabiano subiu com o Felipe. Tira o Jadson, o outro arremesso do outro lado para o São Paulo. Perigoso sempre elogiar zagueiro, mas que o Felipe está se firmando, tá, né? O gol contra o Once Caldas tem a ver? Tem. Ganhou confiança. Ganhou tanta confiança que quase fez uma lambança quando tentou sair jogando no primeiro tempo. Mas ele está seguro. Está merecendo a confiança. Daqui a pouquinho quero saber do PVC se o Wagner Love é uma boa. Está no banco de reservas, está à disposição do técnico Tite. Já temos 20 minutos. O São Paulo troca passes. Denilson, Michel, inverteu o lado. Você já observa o Michel Bastos lá no alto na direita. Ganso. Pisa na bola o Souza, Maicon.
Denilson, bom passe para o Ganso. Luiz Fabiano briga com o Gil, melhor para o zagueiro, contra-ataque do Corinthians. Olha o Gil no ataque, abrindo o jogo para o Danilo. Rafael Toló vem para a marcação, a dobra, a sobra é do Bruno. Jadson, Renato se infiltrou para receber, bolão do Jadson. Renato para o Fábio Santos bater em cima do Rogério. O Corinthians que troca de posição. O Danilo, centroavante, entre aspas, vai buscar a bola na lateral esquerda. O Renato Augusto faz a de centroavante nas costas da defesa do São Paulo, que vem para o ataque. Luiz Fabiano. Poucas oportunidades para o Luiz Fabigol. Bola aberta do Ganso. Michel. Pé canhoto para fazer o levantamento. Bom passe para o Bruno. Deu a bola forte na grande área em cima do Ralf. O arremesso é do São Paulo. Você observa o banco de reservas. Edu Dracena. Entre eles o Wagner Love. Bola na grande área, Maicon, Luiz Fabiano não chega, quem chega é Souza, bola para o Michel, ele pega forte na bola, tem desvio, é escanteio. O São Paulo chega no chute de média distância do Michel Bastos. Wagner Love é uma boa? No lugar do Emerson, não do Danilo. O ataque é do São Paulo. O São Paulo tenta o empate, tenta roubar pelo menos um ponto na Arena Corinthians. Aí o Michel, levantamento no capricho, passou pelo Luiz Fabiano porque o Fábio Santos resvalou na bola. Bruno brigou, o Emerson ganhou no ombro, contra-ataque é monstro. Elias pelo meio, o Emerson já viu, preferiu no alto com o Jadson, invadir para bater cruzado, cortou o Jadson, bateu pro gol! Gol do rejeitado do Jadson, é do Corinthians! Confusão. Jogadores do São Paulo partem para cima do Ricardo Marques, reclamam falta do Emerson no Bruno. Foi nesse lance aí. O árbitro mandou seguir, eu quero ouvir o Carlos Simon. Emerson, a bola que parecia ser pro Elias, chegou no Jadson. Olha o corte que ele deu no Reinaldo. Bola pro fundo do gol de baixo do Rogério. Sobe cartão amarelo, você revê o gol do Corinthians. Jogadores do São Paulo perdem a cabeça. Jadson, campeão da Sul-Americana, jogador do São Paulo entre 2012 e 2014. Ele joga pela primeira vez contra a ex-equipe, pois ele faz o primeiro contra o São Paulo. O rejeitado na redenção com a camisa do Corinthians castiga o tricolor e o Corinthians faz 2-0 antes do PVC. Simon, você daria falta do Emerson no Bruno? Daria falta, um erro grosseiro do Ricardo Marques. O Emerson pelas costas empurra o Bruno que estava com o domínio da bola. E aí originou o gol, dá para ver de novo. Ele com o braço nas costas, ele faz a alavanca e faz uma falta grosseira no jogador São Paulino. Erro gravíssimo do Ricardo Marques, que até então vinha bem. Paulo Vinícius, o lance tecnicamente, arbitragem à parte, o que é que você viu? Era a característica do jogo que o Corinthians desejava. Atraiu o São Paulo até tentou a mudança de posicionamento do Michel Bastos, foi lá para o lado direito, pelo lado direito com o chute, conseguiu o escanteio, da jogada de bola parada, saiu o desarme, vou chamar aqui de desarme, o Simon está chamando de falta e eu concordo com ele. Mas era a jogada que o Corinthians procurava para fazer o segundo gol, merecido para o Jadson também. O São Paulo muda e o São Paulo recebe, parece que alguns cartões amarelos. Gostaria da confirmação, inclusive, do Fernando Caetano. Antes, a alteração. Entrou o número 23, o meio-campista Thiago Mendes no São Paulo, no lugar do Maicon, número 18. O São Paulo vem para o ataque, Luiz Fabiano de cabeça, toca pro gol, ela passa à esquerda. Tiro de meta para o Corinthians, responde rápido o São Paulo. Tenta voltar para o jogo, o placar está mais elástico para o Corinthians. Deu para ver quem tomou amarelo, Fernando Caetano? Eu imagino que foi o Ganso. Bom, vamos confirmar para dar a informação certinho daqui a pouco. Você revê o toque de cabeça do Luiz Fabiano.
E é tiro de meta para o Corinthians, que vence 2-0, segundo o Simon, com erro grosseiro da arbitragem do Ricardo Marques. Jadson. É o que é o mundo do futebol, né? Um dia lá embaixo e outro lá em cima. O Jadson marca contra o São Paulo. Confirmando então com o quarto árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, aquele amarelo para o Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Informação do Fernando Caetano, André Cavalcante acompanha o Corinthians. Bruno. Denilson pisa na bola, pisa mal. Elias agradece. Lá no alto escapa Sheik. Renato Augusto demorou demais para o passe. O árbitro manda seguir, o Ganso rouba. Tentou enfiar para o Luiz Fabiano, Thiago. Abre. A bola é do São Paulo. Luiz Fabiano marcado. Gil ganha do Luiz Fabiano no corpo. E é tiro de meta para o Corinthians. Público e renda, Villani. Vamos lá. Recorde de público, hein? Público pagante, 38.487 torcedores. Total, 39.026 pessoas. E olha que renda, hein? 3.528.000 reais faturou o Corinthians aí com a arrecadação. Olha, ele pode ter errado grosseiramente, mas ele não se intimida. Luiz Fabiano disse alguma coisa para o Ricardo Marques e também passa a jogar pendurado. Cabeça quente, o centroavante do São Paulo, pendurado no jogo, Simon. Nessa disputa com o Gil, que a bola saiu pela linha do fundo, ele veio e protestou com veemência contra o Ricardo Marques e recebeu o cartão amarelo. Esse foi o 9º gol do Jadson com a camisa corintiana em 53 partidas que serão completadas essa noite. Primeiro gol na temporada de 2015. Lembrando que no primeiro amistoso, ainda na pré-temporada contra o Colônia, Tite mudou meio time e Jadson sequer entrou. Briga por ela o Fagner. Luiz Fabiano pisa na bola, dá para o Ganso. Fagner faz a falta é para o São Paulo. Luiz Fabiano não para de reclamar com o árbitro. E é a vez do Felipe. Ô Simon, você disse que no primeiro tempo ele estava na base da administração. Ele começa a distribuir cartão, Simon. É porque a temperatura do jogo subiu. Principalmente após o erro dele no segundo gol corintiano. E evidentemente que os jogadores do São Paulo agora vão para cima. Qualquer jogada querem cartão amarelo. O Corinthians não joga na semana que vem. Vai pegar o São Lourenço fora de casa com portões fechados. Punição da Conmebol ao atual campeão da Libertadores. O São Paulo, sim, ao vivo no Fox Sports, 10 da noite, próxima quarta-feira, contra o Danúbio. Autorizado o Ganso para fazer o levantamento. Elias corta de cabeça. Ela pega no Ricardo Marques. Jadson puxa o contra-ataque. O Ricardo Marques, sem querer, ajuda ao Corinthians desta vez. Danilo, do outro lado, Jadson escapa, Danilo levanta a cabeça, enxerga o camisa 10. Emerson pede um pouco mais atrás, a bola é para ele. Marcação do Reinaldo em cima do Sheik. Corinthians tira a velocidade do contra-ataque e recomeça numa boa. Já volta a defesa do São Paulo. Torcedores do Corinthians vão na base do olé, hein? Fagner. Jadson. Perdeu o Jadson. Vai mal pelo meio Souza. De letra Emerson Sheik. É que ela ficou de graça pro Denilson. Rogério toca lá no alto pro Bruno. Bruno pro Thiago. O Bruno acompanha o ataque. O Thiago Mendes já viu. Ele corta, recomeça com o Souza. Thiago com o Bruno. Bruno ameaça o cruzamento na grande área, fechado, dá um tapa na bola, Cássio, ela ficou viva na área, corta Fagner mais ou menos. Cássio no alto para ficar com a bola. Primeiro jogo entre os dois gigantes do futebol brasileiro. A volta, o retorno, será no Morumbi, segunda fase de grupos da Libertadores. O Cássio nessa jogada aí, ó. Reclamou que foi tocado ou vai ganhando um alívio, um respiro. Você revê o Cássio jogando a bola de lado para ser atendido. O PVC, enquanto o torcedor na arquibancada grita o freguês voltou,
Vamos repassar os números entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians parece ir melhor no confronto com o rival, mas na competição internacional o São Paulo sobra. São Paulo sobra por ter 3 títulos, por ter Supercopa, 2 Recopas, uma Copa Conmebol. Agora, o que tem acontecido, que a torcida está gritando por causa disso também, se você pegar os últimos 5 confrontos, tirando o de hoje, dava uma vitória para cada lado e 3 empates. Muito equilíbrio. Só que se você pegar as últimas decisões, jogos importantes, jogos decisivos, que nem é o caso de hoje, porque é a estreia na fase de grupos, mas desde 2000, na semifinal do Paulistão, o São Paulo não elimina o Corinthians. E esse é um risco que o São Paulo vai levar para a fase final deste grupo. O risco de ter um confronto com o São Lourenço bem e depender do resultado na reta de chegada contra o Corinthians. Daqui a pouquinho vamos ao Chile. Tem gol na partida entre Colo-Colo e Atlético Mineiro. A gente já mostra para você. Ataca Bruno pelo alto. Bola para o Thiago, é muito forte. Sobe a bandeira. Cássio fica com ela. Eduardo Elias. Gol na Copa Libertadores da América. É isso, Gustavo Vilani. A jogada ali do Becejur, jogador com história na seleção chilena. E Paredes faz de cabeça 2-0 o Colo-Colo, que vai mandando no jogo agora. O Cruzeiro estreia dia 25. Por enquanto, vão perdendo entre os brasileiros São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro. O Corinthians vence o confronto direto com o seu adversário brasileiro. O Cruzeiro vai pegar o Universitário Sucre na Bolívia. Primeiro jogo do Cruzeiro fora de casa, portanto. Rafael Tolói. A bola para na marcação. Emerson vem buscar aqui no campo de defesa. O Thiago dá o combate para cima do Emerson. O Emerson aproveita para respirar. Na próxima quarta-feira, ao vivo exclusivo, 7:45 da noite, Atlético Mineiro e Atlas, no Fox Sports. Ralf. Fábio Santos com o pé direito. Faz a bola chegar mais à frente. Perdeu o Renato Augusto. Vem o São Paulo com Denilson. Thiago de calcanhar. Limpou bem a jogada o ex-volante do Goiás. Reinaldo com Denilson. Denilson faz o rodopio para cima do Elias. Souza. Bola aberta com o Reinaldo. Luiz Fabiano dá uma pisada, chama o Souza. Souza levanta a cabeça, inverte o jogo. É com o Bruno. Mais à frente tem o Thiago. Bruno sai da marcação do Emerson. Agora sim para o volante. Thiago chuta contra a marcação. Ela cai no Bruno. Devolveu na grande área. Tira, corta Fagner. Thiago ganha do Emerson. São Paulo tenta o primeiro gol para resgatar o placar, para vir forte para a reta final do jogo. Na tentativa de troca de passes, o arremesso é do Corinthians. No duelo entre os treinadores, Muricy e Tite. Aliás, na coluna de hoje do grande Tostão, campeão do mundo em 1970 na Folha de São Paulo, o Tostão acredita que Muricy e Tite sejam os melhores hoje do futebol brasileiro. Você revê ao gol do Corinthians pela troca de passes. É justamente pela troca de passes que Corinthians e São Paulo chamam a atenção. Vem Michel Bastos, passou o Reinaldo, Elias rouba dele. Vai daí Tolói, bate de longe, tiro de meta apenas. O Muricy leva vantagem no confronto com o Tite, 10 vitórias contra o treinador do Corinthians. O retrospecto aponta 6 vitórias do Tite contra o Muricy. Só que o Tite não perdeu os últimos 5. Inclusive deu o Tite na Libertadores de 2012, quando o Muricy ainda dirigia o Santos. Souza. Abre o jogo com o Bruno. Tá aí o Souza mais uma vez. Joga de cabeça erguida, dá uma penteada na bola contra o Renato. Bruno, Thiago, Fábio Santos se afasta e dá campo pro Thiago.
Bem o Ralf na marcação, contra-ataque do Corinthians com o Renato Augusto. Que tapa de primeira do Jadson no peito do Emerson. 35 minutos, o Corinthians tenta ficar com a bola no ataque para fazer o relógio passar rápido para o São Paulo. Fábio Santos faz fila. E o árbitro aponta que a marcação veio na bola. Tá pegado, mais pegado que no primeiro tempo, né? O jogo sem dúvida nenhuma, o jogo esquentou para a arbitragem. O próprio Ricardo Marques está meio temeroso de alguma outra infração marcando. Ele sentiu o baque, ele sentiu o segundo gol, porque no futebol, quando os 11 jogadores do São Paulo vieram protestar, o árbitro fica pensando alguma coisa eu fiz de errado. E talvez isso aí deve estar um trevo na cabeça dele, mas ele que tem que esquecer, não é, esse erro, para não se tornar uma bola de neve e aí começa a cometer um atrás do outro. Michel Bastos. Bola para o Thiago. A marcação é do Emerson. A sobra é do Fábio Santos. O Emerson vem até a linha de fundo de defesa ajudar o pessoal lá atrás. E chuta a bola contra o Bruno para de quebra ficar com um arremesso para o Corinthians. Vilani. Diga. Há pouco o Tite veio até aqui ao banco de reservas consultar o auxiliar dele, Kleber Xavier, perguntando sobre a possível alteração de Malcom no lugar do Jadson. Mas o auxiliar dele, o Kleber, respondeu negativamente, portanto segue sem alteração Corinthians, pelo menos por enquanto. Obrigado a todos vocês que participam com a hashtag Libertadores Fox Sports. A cada jogo da principal competição do nosso continente, assim, você é sempre nosso convidado. Reinaldo, pelo meio, passe era para o Michel. São Paulo não consegue fazer a infiltração. Contra-ataque do Corinthians, Danilo atrasa a passada, pede a falta, Ganso rouba na bola. Aí a bola para o Luiz Fabiano. Lá no alto o Thiago pede. Ganso tenta a tabela. Não sai mais uma. Denilson. Souza com o Dória. Michel Bastos contra o Elias. Volta para o Cássio. A estreia do Dória. Como é que tem sido até aqui? Nota 5. Não gostei do Dória. O Dória estava inseguro em alguns momentos, não entendeu o posicionamento. Claro que é uma questão também do posicionamento do time inteiro. Você tem um time que não está ainda estruturado defensivamente, aí tem que sair para dar o bote, mas saiu demais para dar o bote. Abriu muito espaço, por exemplo, na jogada do primeiro gol do Corinthians. Vai ter que se acertar ali com o Rafael Tolói e com o Denilson para melhorar o posicionamento defensivo do São Paulo. Fábio Santos não tem nenhuma pressa. Emerson contra dois jogadores. Drible errado, já perdeu. Denilson sai. Meio campo do São Paulo acelera. Aí o Michel. Fagner vai se afastando. Elias dobra a marcação. A bola vem enrolada um pouco mais atrás para o Denilson. Ele distribui o jogo com o Ganso. Tem liberdade o camisa 10 do São Paulo. Toca de lado até o Bruno. Ganso. Ralf acompanha. Ganso não conseguiu aquela tacada de bilhar ainda. Denilson. Bola para o Bruno. Levantamento na área. Corta Felipe. Briga com ele o Danilo. A segunda bola é do Renato Augusto. Jadson, Danilo. Atravessou mal o camisa 20 do Corinthians. Michel Bastos tenta pelo meio. Fagner rouba. Souza, ao tentar tirar, serviu ao Danilo. Os torcedores do Corinthians, mesmo que timidamente, pedem pressa para o contra-ataque, para o time matar o jogo, tentar mais um gol. Emerson. Volta com o Gil. Cássio. Manda lá para frente. Dória escora. Ela cai no Renato Augusto. Pelo alto Jadson. Marcado pelo Reinaldo. Devolveu para o Renato. Ele tem liberdade para chegar à linha de fundo. Dória marca mais à distância.
Renato tá na área, bateu pro gol contra o Rogério. Bola quente pro capitão do São Paulo. E saiu errado, o Thiago veio pro Danilo, pro gol, bateu pra fora. O Thiago sai errado na entrada da grande área. O Danilo dominou na meia, olhou pro Rogério, tentou colocar. Você revê todo o lance. Primeiro o Rogério, no chute cruzado, chute forte do Renato Augusto. E depois, na sequência, o Danilo acabou perdendo esse lance aí, ó. Marcação do Elias, né? Incansável, é uma formiguinha, como trabalha o Elias. Ele foi o cara que mais errou passes e o que mais desarmou. Já já nós vamos falar do melhor em campo. Tem mais gente disputando ali com ele, mas já já a gente resolve. Bruno bateu cruzado contra o Emerson. Ela cai no Elias. Perdeu o Elias. Foi bem nessa o Ganso. Para puxar o contra-ataque pro Thiago. Luiz Fabiano pede a bola pelo meio. Ela vem atravessada pro Michel Bastos na grande área contra o Fagner. Ele atrasa a passada e ganha escanteio para o São Paulo. Bruno Henrique daqui a pouco no Corinthians. O São Paulo não larga. Perde por 2-0 e tenta voltar para o jogo. Um gol do São Paulo agora e faz a Arena Corinthians viver grande tensão na reta final do jogo. Michel Bastos faz o levantamento na área. Felipe corta. Reinaldo domina na entrada da área. Traz para o pé direito para bater para fora. É só tiro de meta para o Corinthians. Sai Elias. Cansou o Paulo Vinícius? Como é que é essa história? É o cara que mais erra passes, mas é o que desarma e é o que faz gol. E é o que faz gol. É que o Jadson fez um gol e deu passe para o outro. É respeitável demais a atuação do Jadson também. Mas fez uma grande partida o Elias. Por isso é aplaudido de pé merecidamente. Não tem outra a não ser... Não pode fazer mais nada a não ser agradecer ao torcedor do Corinthians que grita o seu nome. O Bruno Henrique entra em campo. Daqui a pouquinho toda a repercussão do grande clássico. Central Fox vem aí com vestiários. Muricy de um lado, técnico Tite do outro. Personagens do primeiro majestoso na Copa Libertadores. Emerson não consegue a tabela com o Fábio Santos, rouba o São Paulo. 8 desarmes certos, 8 passes errados. Daqui a pouco o Malcom. Isso o Elias. O Ricardo Marques não se entende com o Gandula, né? É quando o Gandula, a bola já estava fora, chutou a bola para longe, né? E aí pode gerar uma confusão com os jogadores. Agora o Sheik sai lá do outro lado, caminhando, ele acompanha o Sheik, até para acelerar o passo na substituição. O torcedor respeita. E traz todo o carinho para o Emerson Sheik. Protagonista no segundo gol ao roubar. Ainda que com falta, a análise do comentarista da arbitragem Carlos Simon, a bola do Bruno. Deu para o Jadson. Jadson fez o segundo gol do Corinthians. O Sheik sai aplaudido. 4 minutos. 4 minutos para terminar na Arena Corinthians. Michel Bastos toca de cabeça, ela vem nas costas do Luiz Fabiano, fica muito mais pro Felipe. Luiz Fabiano briga. Ganso. A bola é do São Paulo. Bola do Ganso, não sai mais uma. Jadson pro Bruno Henrique. Abriu com passo Souza, Ganso, tenta pro Michel. Felipe tira de lado, joga sério. 2-0 para o Corinthians, primeira rodada, fase de grupos, fase número 2, Copa Libertadores da América nos canais Fox Sports, a maior cobertura, todos os jogos, só aqui. Bola na grande área, corta Felipe. Escapuliu do domínio do Danilo. Esse é Denilson. O Corinthians ganha força para jogar 2 seguidas fora de casa. Bola do São Paulo para Michel Bastos. Boa pisada. Reinaldo, cruzamento com o pé direito. Muito forte, muito ruim.
O arremesso é para o Corinthians. Olha, Gustavo, contando com essa partida de hoje, nos últimos 7 jogos contra clubes brasileiros na Libertadores, o retrospecto do São Paulo não é bom. São 5 derrotas, apenas 2 vitórias. Mais um arremesso para o São Paulo. Bruno toma grande distância. Corta Renato Augusto. Rafael Tolói não domina. Malcom puxa o contra-ataque. Dá para o Danilo. Vem falta para o Corinthians. Vem pedido de cartão para o jogador do São Paulo. Estou curioso para saber o melhor em campo do PVC e a nota da arbitragem do Carlos Simon. Entre Jadson e Elias. Eu vou no Jadson. Pelo trivial, assim, um gol e um passe para um gol. O Elias jogou muito, dou a mesma nota para os dois. Mas o desempate vai pela participação nos 2 lances fundamentais da partida. Bom, o melhor em campo então vai embora. Subiu a placa. É isso aí, Gustavo Villani. Vai saindo o Jadson, autor de um dos gols da vitória corintiana, para a entrada do colombiano Steven Mendoza. Bastante aplaudido o Jadson. Olha, para quem esteve no mercado há algumas semanas, especulado no Flamengo, especulado para o mercado chinês, sair aplaudido em casa contra o rival, contra a ex-equipe, sai feliz o Jadson. Só que, para ser justo, para a torcida houve mais aplausos para Elias. É mais ídolo também, né? Fagner. Torcedor do Corinthians coloca o São Paulo na roda. Felipe. Gil. Cássio. Ralf. Gil. Cássio. Fábio Santos. O Doria acaba interceptando. 2-0 para o Corinthians. Fizeram Elias e Jadson. E por enquanto foi só. Pouco mais de 1 minuto para acabar da Arena Corinthians. O Corinthians larga bem. O São Paulo tem todo um caminho ainda. E vai inclusive receber o Corinthians para dar o troco em casa. Malcom. Bola pelo meio. Renato Augusto domina. Infiltra. Corta Doria. Reinaldo corre para evitar a saída pela lateral. Manda lá para frente. O garoto Malcom toca de cabeça. Ela cai no Fagner. Invade a área. Fagner toca para trás. Danilo! Bateu para fora. Se o Elias é carrasco do São Paulo e hoje fez, o torcedor queria o gol do Danilo, também ex-São Paulino. Ele bateu mais uma para fora. Ele faz gol em clássico, mas as 2 finalizações dele no final do jogo definem a posição, né? É pivô, centroavante não. Ele quebra um galho quando chamado lá no comando do ataque. Doria toca para o Rogério Ceni e vai terminar. Olho no Ricardo Marques, a vitória do Corinthians. Dada a largada no grupo 2, Copa Libertadores da América. 2-0 para o Corinthians em cima do São Paulo. O Corinthians ganha força para chegar aos 2 jogos que terá pela frente fora de casa. O São Paulo tem todo um caminho ainda pela frente e muito ainda por jogar.